Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje finalmente vamos falar sobre a última empresa naquela lista que a gente se comprometeu a analisar esse ano, tá? A Bemob. E enfim, aí a gente fica aqui, entrou dezembro, né? O ano tá terminando, daqui a pouco a gente faz aqueles vídeos de final de ano e tal. Então encerramos com chave de ouro com a última empresa aqui. Enfim, né, a Bemob, vocês vão ver, não é também nenhuma das maravilhas, mas talvez seja uma das que esteja mais estabelecida daquela listinha, né? Eu não tô com aquela aba aberta aqui, mas como é que é? Ocean Pact tem um potencial, tem umas melhores, mas a Bemob ela é interessante, por quê? Ela era uma empresa que tinha um business muito bem estabelecido e tal, que ela já trabalhava, que era das microtransações lá junto às operadoras de telefonia, principalmente. Então, o que ela fazia? Ela era tipo um intermediário, sabe aqueles pacotes de telefonia que você, na verdade, né, aqueles planos pré-pagos que você ganha um joguinho XYZ, acesso a isso, acesso a aquilo, não sei o que lá. Ela fazia a ponte entre a operadora de telefonia, que não tinha como ficar indo atrás de desenvolvedor por desenvolvedor, atrás dessas facilidadezinhas, né? Tudo um monte de besteirinha, mas enfim, ela oferece aquele pacotão. Então ela fazia a ponte entre a operadora e os desenvolvedores individuais e tal, de joguinho, de programinha, de coisinha pra você ter acesso, tá? Só que era um negócio que funcionava, só que não era muito promissor, não estava crescendo, né? Esse lance de depender aí desses planos, né? Talvez tivesse mesmo um crescimento limitado. Aí o que aconteceu? O que ela fez, né? O que aconteceu foi que recentemente, coisa de um ano e meio para cá, uma coisa assim, ela passou a trabalhar com outras verticais aí dessa área digital, principalmente pagamento digital. Olha o as a service de novo, né? O platform as a service. Ou seja, aí começou a ficar um pouco mais interessante. Né? Ela oferecendo, aproveitando esse relacionamento que ela tem com essas grandes operadoras de telefonia, que agora ela está expandindo para outras empresas de utilities e tal, que tenham esse atendimento, né, consumidor, não sei o que lá. Ela está oferecendo meio de pagamento, outros serviços digitais. Aí começa a ficar um pouco mais legal mesmo a história, né? Ficar só naqueles microcrédito, né? Tem uma fintech agora associada. É mais interessante que aquelas transaçõezinhas pequenas lá de joguinho que é legal, mas né, tinha um futuro meio limitado. Então, enfim, a empresa teve um resultado crescente, volume e ritmo acelerado, as assinaturas digitais e tal, que é os programinhas. Na verdade, microfinança, né, é outra coisa. A assinatura digital que é esse negócio legado. Blá blá, pagamentos, microfinanças, impulsiona a estratégia de transformação da Memob. Como eu estava explicando, né, até agora, ela está virando mais uma fintech, né, desses outros serviços de maior valor agregado. E antes ela era quase só isso aqui. Então a receita ela está crescendo bastante, tá? Um ritmo de crescimento forte, tem aquisição no meio, né? Tem crescimento orgânico, mas está crescendo, né? Isso é interessante, fruto das aquisições, desempenho orgânico, que mais, né? Essas novas soluções aí, essas novas verticais de mercado já são 2/3 do resultado, ou seja, né? Já é uma realidade, já está contribuindo, já é uma realidade com certeza, né? Já é a maior parte do resultado da empresa. Ela já é rentável, tem um EBITDAzinho legal, claro, né? Vender esse tipo de produto, você normalmente já trabalha com margens mais altas e tal, então você vai uma margem EBITDA de 30%, mas é produto digital, né? Não é uma margem que chama tanta atenção assim nesse tipo de empresa. Já falei aqui que já falei de empresas que, pô, ter margem de 30% era espetacular, né? Mas para quem tem esse tipo de serviço digital né, faz parte, é bom, né? Mas não é nada, né, de destaque. Então tem lucro líquido, o que mais? Função de caixa. Então isso aqui é o negócio legado dela de assinaturas, né? O valor que você paga lá para ter acesso àqueles pacotes lá cheio de coisinha lá. Não sei definir melhor. E aqui entram os outros negócios que são bem mais interessantes, né? Enfim, então quando a gente olha, assim, como essas empresas você não acompanha todo trimestre, eu gosto de ver um período um pouco maior. Né? Tá um crescimento, bom, ambos tá parecido, né? Um crescimento muito forte, você vê a margem bruta altíssima, aquilo que eu falei, é normal para esse tipo de negócio, tá? Mas claro, é bom, então sobra EBITDA, sobra lucro líquido, né? Os números estão bem bons da empresa, tá? Mensagem, seguimos em ritmo contínuo de
de expansão e tal. Segmento de utilities, que eu tinha comentado rapidamente, né? Então eles estão aproveitando essa expertise que eles têm, né? Que era um relacionamento principalmente com as empresas telecom, as grandes telecom, para oferecer para outras empresas, enfim, sei lá, né, de energia elétrica. Eles não deram muito detalhe, eu pelo menos nunca vi. Seja de energia elétrica, de saneamento, coisas do tipo, para oferecer esse relacionamento com o cliente também, né? Serviços relacionados a esse relacionamento. Então, nossos indicadores, tendência vista, novas parcerias, retomado, blá blá blá, blá blá blá. Assinatura digital, que é o legado, novas parcerias, Afeganistão. Aqui os caras ganham dinheiro em país subdesenvolvido, é bem legal. É uma empresa bem global, né? Hoje não é objetivo falar sobre a empresa em si, os negócios. Acho que eu já falei dela em algum vídeo aí no canal, vocês dão uma procurada depois. Mas ela ganha grana nos países subdesenvolvidos, né? Com esses pacotinhos aí de telefonia, é engraçado. É Afeganistão, Paquistão, Nigéria, Brasil também, né? Não, a gente é subdesenvolvido também. Microfinanças, novos parceiros, American Express, então ó, é serviço de credit score, é uma solução. Você vê, tá saindo bastante, né? Daquele basicão. Que mais? Pagamentos, parceria aí com essas empresas de conta, né? Uma empresa dessa, além das telecoms ou telcos. Telecom é mais legal, né? Telco é meio esquisito. Então eles vislumbram o crescimento, né, para outras empresas, é legal. E tem lá Platform as a Service, como hoje tudo é alguma coisa as a Service. Né? Os caras estão tentando aí emplacar também esse pacote, assinatura e tal, serviços, né? Quer dizer, não é esse tipo de assinatura, é o subscription, né? Vender o subscription para os clientes, é exemplo do que a gente comentou no vídeo de ontem. Então, dessa maneira, diversificação do portfólio. Só que aqui ó, tem uma diferença importante para Live Tech, lá, WDC, enfim, chame como vocês quiserem. Que lá, lembra, né? Esse modelo de assinaturas é bacana, mas implicava em muito investimento por parte da empresa. Que eram coisas físicas, concretas, para pagar, para botar para rodar. Aqui já não é, né? Aqui é um serviço mesmo. Aqui é um as a service de verdade, então né, não é uma assinatura. Quer dizer, é uma assinatura, né? De tentar me recuperar aqui na explicação. Né? Enquanto que para Live Tech é você arcar com o investimento e vender uma exploração daquele imobilizado, aqui já não, né? É um serviço mesmo. Enfim, soluções e não sei o que, vertical de pagamentos, digitais, microfinanças, plataformas as services, né? Já é 2/3 da receita, então a empresa está se transformando, é fato. Enfim, que mais? Nosso desempenho financeiro, a gente já deu uma olhadinha. Geração de caixa também, ó, acima do lucro líquido. Legal. E empresa ó, falando e posicionada para o novo, né, está bem posicionado para o novo ciclo de M&A. Então, daquela listinha lá, talvez seja uma das mais, eu não lembro de todas as que estavam lá, mas talvez a que esteja mais sólida, estabilizada, né? Tem aqui as soluções, então eles dão uma explicadinha também, nosso playbook, né? Então tem soluções digitais para dispositivos móveis e blá blá blá, novas parcerias, geografias, elevar a penetração, blá blá blá, cross-sell, solidez, enfim. Portfólio, o que eles têm? Tecnologia, blá blá blá, geografias, países emergentes principalmente, relacionamento principalmente com empresas de telecomunicações, né? De onde vem o negócio original dela, embora ela queira, né, expandir geografias e outras verticais e outras soluções digitais, né? Tá bom também. O modelo é B2B2C, né? E que mais? Tá aqui mais um desenho aí de, né, para quem tem dificuldade de entender o que ela faz, né? Aqui tá mais desenhado, apesar que tá difícil de ler, mal consigo ler. Mas ó, assinatura de aplicativos, games e bundles, né, as recompensazinhas, é o que ela fazia antes. É o negócio legado, vamos dizer assim. Aí ela deu uma diversificada boa recentemente, né? Microfinanças tem nanocrédito, tem credit score, soluções de pagamentos, que mais? Que isso aqui mal consigo ler. Processamento de gestão de serviço, de mensagem, de voz, de loop. Então, outros serviços digitais agora que ela está agregando. Então, você vê que ela busca crescer de várias formas, né? Em verticais diferentes, em geografias diferentes, oferecendo serviços diferentes e tudo junto no cross-selling, né? Pegar um cliente que já é cliente dela, que compra produto A e B e vender o C, D, E por aí em diante, tá? Parceria ampla, blá blá blá, wallets, utilities, gestão de venda, meio repetitivo, não? Produto mais adequado, blá blá blá, upsell, cross-sell, bom, mais explicadinho aí para quem quiser
né? Vem mais detalhes, assinatura digital, microfinanças, enfim, né? Isso aqui, quem quiser depois ver com calma, o objetivo hoje é falar mais sobre os números da empresa, não tanto sobre o negócio. Então, indicadores operacionais, blá 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 blá. Caramba. Vamos lá, 5 novas parcerias, 108 parceiros únicos, 47 países, era uma empresa grande. Lembro que quando começou a guerra na Ucrânia, ela tinha escritório na Ucrânia, né? Que a gente foi até ver, pegamos no Google Maps para o endereço, dar uma olhada onde que era e tal. Então eles têm 94 operadoras de telefonia como parceiros, vários bancos digitais, wallets, e-commerce e 2 distribuidoras de energia. Eu lembrava que era energia elétrica. Legal. 2 bilhões de usuários finais. Mas calma, né, pessoal? É o modelo de negócio dela que atinge essas pessoas, tá? Serviços digitais, entrando no Afeganistão, microfinanças, American Express no México, né? Interessante. O Platform as a Service, né? Aí ofereceu o pacotão, famoso pacotão. Canais digitais, gestão de ofertas digitais, mensageria. Mensageria é um bom nome, hein? Pra ficar enchendo o saco da gente. Com mensagem, ligação automática, coisa do tipo. Vambora. Esse aqui é o... Vamos lá, começar a ver. Base de assinaturas pagas pelos usuários, que é um negócio legado, né? Teve até um incremento bom, 10%. Será que eles tiveram uma queda por causa da pandemia? Nos 9 meses subiu 10% também. Ah, legal. Operações, guerra da Ucrânia e tal. Legal. Isso que eu falei logo no começo, né? Antes ela fazia só isso aqui. Tá ali, né? Meio limitado e tal. Eu lembro que crescia até menos que esses 10%. Era um negócio que tava, né, meio estagnado. Aí depois ela começou com tudo aquilo lá. Microfinanças, nanocrédito, credit score e não sei o que lá. Então são muitos serviços diferentes, né? Um monte de métrica para cada serviço diferente. A gente vê mais financeiro, né? Tá processando pagamentos. Só que isso que veio da aquisição. Essa M4U e tal. E que mais? Bom, finalmente, aqui a gente fica mais tranquilo. Indicadores financeiros, blá 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 blá, um disclaimer. Bom, evolução de receita, muito bom o número, tá? Seja no trimestral quanto nos 9 meses. Crescimento na casa de 100%, tá? Isso é muito bom. E como é que é? As aquisições, teve aquisições que foram entrando ao longo do período, né? Então ainda não está o resultado cheio. Você vê que ela tem um resultado importante vindo do Brasil, mas a gente viu lá atrás, ela atua em vários países, né? Tem relações com 90 e poucos países. Também em função dessas aquisições, blá 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 blá, credit score. O povo gosta de uma conversinha, hein? Portfólios completos de soluções do mercado e tal. Então aqui tem uma visão, né, por família de serviços em termos de receita, que a gente está falando. Tá? A receita maior ainda vem das assinaturas. Não, desculpa, isso aqui é do ano passado. Olha só como é que mudou, né, o perfil. Ia falar que ainda vinha das assinaturas, é verdade, mas olha como é que mudou o perfil. Então a empresa deu uma rejuvenescida, né, uma reavivada bem legal nesse último ano, né? Tava metade das receitas vinha de um business ok, e agora tem várias verticais diferentes de crescimento, bem legal. Bom, custo de serviços é meio caótico, né? Porque é muita coisa diferente. Mas como a gente já viu lá que a margem bruta deles é muito boa, acaba que para esse tipo de empresa, custo do serviço nem é o mais importante. Quando você pega uma empresa tipo a WEG, industrial, assim, muito investimento de fabricação, o CPV é meio que manda no resultado da empresa. Porque se ele tá ok com a receita crescendo, aí sobe o lucro bruto, aí os gastos administrativos é de boa, entra operacional, entra o resultado líquido. Então ali o CPV é um ponto-chave. Aqui acaba que não é tão relevante, né? Embora quando você tenha uma mudança de mix de serviços, às vezes dá uma impactada, mas está tranquilo. Se a gente for ver as margens, né? Lucro bruto e margem bruta. Cadê a margem? Ah, tá, a margem está embaixo. Você vê que até melhorou a margem recentemente, né? Mas girando em torno de 70%, tá excelente. Claro, né? Produto digital. Só fazendo essa ressalva, que às vezes nem tudo digital assim é a mesma coisa, né? Despesa administrativa, às vezes isso aqui é um calcanhar de Aquiles dessas empresas menores, mais jovens e tal. É que às vezes elas têm que investir muito, né, aumentando essas despesas para conseguir aumentar a capacidade de servir, tá? Antes da receita, do lucro bruto crescer. Então, né, acaba, você vê, a empresa está crescendo, mas está pressionando margem porque ela precisa gastar mais do que cresce, né?
E aqui não é o caso, aqui eles já estão mais ou menos estabelecidos, né? Tá em 47 países e tal. Claro, teve aquisição, então tem crescimento de despesa também, o crescimento foi até maior que o do lucro bruto, mas não é como se tivesse, né, comprometendo a rentabilidade da empresa, né? Então, basicamente, consolidação de empresas adquiridas, tinha uma margem inferior à margem antiga da Bemob, que já era redondinha, tá? Então, ok. Então, a otimização de gastos, com o tempo eles vão ganhando, sinergia e tudo mais, tá? Então, a despesa deles é principalmente pessoal. É uma empresa muito lean, né? Muito asset light. Tem muito gasto, né? Empresa de tecnologia e tal. É gasto com hospedagem, com pessoas e é isso. Hospedagem de dados, tá? Não de gente, de viagem. Né? Com hospedagem, com pessoal, que é a principal linha de custo, e o resto é bobagem. Então, o EBITDA dela veio legal, veio positivo, embora, né, com uma certa, né, pressão nas margens desse aumento de custo aqui, mas, né, ainda assim um resultado bem interessante, né? Um EBITDA aí de cento e poucos milhões, crescimento ainda muito bom, né? 68%. Então você vê, tem uma pressão na margem desse crescimento com aquisições? Tem, mas ainda é um crescimento. O que não pode é a pressão na margem, né, comer todo o crescimento que vem lá do top line, né? Então o resultado aqui ainda vem muito bom. Então os não recorrentes, blá 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 blá, 12 milhões, nada demais. Então a gente vê aqui, né? Dá a impressão que piorou o negócio por causa da pressão na margem, mas, né, esse impacto aí de aquisições e tal, de aumento de custo, mas ainda assim está compensando ter essa pressão na margem, porque a empresa ainda consegue crescer o resultado lá no bottom line num ritmo muito forte, tá? Então, ó, essa margem ela vai recompondo aos poucos quando eles forem avançando nas integrações, perfeito. Parcerias, cross-sell, upsell, não sei o que, depreciação e amortização não tem muito, teria bastante intangível, né? Mas no caso a amortização, mas provavelmente também não tem muito ativo intangível no balanço da empresa. Aqui, ó, basicamente os intangíveis. Ativo imobilizado praticamente não tem, né? A depreciação na casa de e amortização na casa de 15 milhões. Então, ok. Tá? Resultado financeiro, como a gente tem falado aí recorrentemente para as empresas brasileiras, tem sido um calcanhar de Aquiles por causa da aumento da taxa de juros. A gente já vai olhar lá a questão do endividamento, mas para eles acaba que é mais relevante questão do câmbio e tal. Tem outros impactos também, já que ela é uma empresa, a gente viu lá, né, que atua muito fora do Brasil. Então, lucro líquido, 40 milhões, subiu 74%, tá bem forte o crescimento. Que mais que tem de bom nos últimos 9 meses? Não, isso é CAPEX, calma, que lucro líquido. Claro, mais modesto, porque não foi, né, um crescimento linear, mas o resultado está muito bom, tá? O que tem nesse ajuste? Não recorrente, perfeito. Então, o ajustado 40 milhões, hoje estaria projetando uns 120 milhões no ano, né? Que é um resultado bem expressivo. 120, 160, não sei fazer conta mais. Se pegar esses 40 aqui e multiplicar por 4, anualizar, daria um lucro líquido bem expressivo, tá? Claro, né? Essa anualização não é perfeita, então o resultado financeiro vai variar, né? Eles não têm muita outra coisa para impactar. Mas dá para ver que o ritmo de crescimento está muito acelerado, não aparece no acumulado dos 9 meses, porque não foi todos os trimestres desse ano que carregou, né, todo esse ganho que veio com as aquisições e tal. Em termos de CAPEX, né, estrito senso, não tem muito segredo o CAPEX dos caras e tal. Né? O M&A pode ser uma fonte de investimento assim grande, né, dependendo do que ela decidir fazer de aquisição. Até agora não foi nada assim, né, muito grande em termos de volume e tal. Mas, né, tem que ficar de olho se a empresa continuar seguindo essa linha de crescer por aquisições. Que é bem legal, né? Quando você tem uma plataforma para oferecer, o que é interessante? Né? Quando você faz a aquisição de uma outra empresa, ela agrega um serviço novo que você vai distribuir ele não só para aqueles clientes, mas para todos os clientes que você tem na plataforma. Então pode ser uma maneira interessante dela crescer no futuro. Tá, o que mais que tem? Ó, só pra gente guardar o número, 35 milhões nos últimos 9 meses, tá razoável, né? Não é nada expressivo. Aqui a gente vê a geração de caixa bem maior, tá? Então eles, como é esse negócio satellite e tal, não tem muito capital de giro para impactar aí a geração de caixa, tá tudo redondinho. O crescimento já está aparecendo, então já é uma empresa rentável, tanto em regime de caixa como de competência, tá?
Que mais? Aqui o saldo de caixa da empresa lá, né? Super tranquilo. A empresa está fazendo recompras e tudo mais. E tá lá o terceiro programa de recompra, inovações de contratos de derivativos, né? Já que eles têm né, parte dos resultados vindo do exterior. Só confirmar a dívida aqui é o saldo de caixa mesmo, né? Não sei, esse é o caixa líquido total dela, 500 milhões. Bastante, eu lembrava que tinha tanto assim. A partir desse conceito, blá blá blá, 9 meses, outro destaque. Enfim, não deram muito destaque, mas ela tem caixa líquido, isso aí eu lembrava. Então, como eu estava falando antes lá, né, no resultado financeiro, que está sendo o calcanhar de Aquiles das empresas, para eles é meio irrelevante, tem só que ver esses swaps, né, essa questão cambial e tal, pode dar um impacto aí, marcação do mercado de um trimestre para o outro, mas não é nada crítico. E é isso, não tem muito mais que falar aqui da Bemob, né, bem redondinho. Acaba sendo uma empresa simples em termos de demonstrativo, porque como né, de tecnologia, você não vai ver aqui muito, vamos até olhar aqui o balanço patrimonial, não vai ter muito imobilizado e tal, ela tem caixa, os títulos, que é dinheiro, né, basicamente é o dinheiro da empresa aplicado, então dá lá aqueles 500 e poucos milhões que a gente viu. E no passivo é isso, né? Não tem dívida. Isso aqui é capital de giro, contraprestações, isso aqui é dívida da empresa, talvez. Então, super de boa, né? Então você vê, não tem estoques, né? Não tem muito estoque, não tem muito imobilizado aqui. Intangível sim, porque como ela trabalha em tecnologia, tem os direitos de exploração, tal das coisas. Mas você vê que é um balanço muito lean, né? Praticamente intangível e dinheiro. Né? Lembra da antiga Lynx e coisas e tal. E em termos de passivo praticamente não tem nada também. Uma outra coisinha para pagar. Isso aqui deve ser de alguma aquisição. E isso aqui é capital de giro. Então é super simples, né? Não tem nada aqui para olhar. Pois bem, Bemob, como vocês viram, né? Acho que vocês têm a mesma opinião que eu. Dentre aquelas todas que a gente observou, é uma das mais estabelecidas. Só que ainda assim, para ser bem honesto, então vamos ver Bemob para investir? Pô, eu acho que tem coisas mais na frente, assim, maiores prioridades. A gente for ver, já não é uma empresa tão pequena, né? 1,3 bi é um valor razoável. Tudo bem, tem 500 milhões de caixa, né? Dá uma diferença relevante aqui, né? Então, assim, você tem que ver o que você está pretendendo da vida. Você quer uma empresa de tecnologia mais dinâmica, não sei o que lá. No exterior tem um monte, né? Em vários perfis. No Brasil tem um pouco menos, mas tipo uma TOTUS da vida, super estabelecida, tem vantagem competitiva, né? Tá trilhando um caminho até parecido com esse, né? De montar uma plataforma de cross-selling e tal. Agora vai ter um valor mais alto, né? Então aqui seria mais uma aposta, um valor menor. Ela acaba lembrando, em termos de empresa para investir, a Card, né? A CSU, que eu gosto bastante. Tem um valor de mercado menor, mas aqui tem a diferença do caixa, né? Então, o Enterprise Value das duas é mais baixo ainda da CSU, mas também não é tão mais baixo. Em termos de resultado, é mais ou menos a mesma coisa também. É um cento e pouco de EBITDA que a gente viu, um lucro líquido 60 e poucos milhões. O da. Vamos ver aqui o da Bemob. Mais ou menos nessa faixa. É mais ou menos nessa faixa também, um pouquinho mais. Comparável, tá? A CSU eu acho ela mais tranquila, já tá há bastante tempo no mercado e tal. A Bemob talvez tenha um potencial maior, já que a CSU não cresce tanto assim. Faz tempo que ela tá lá na mesma toada dela. Então, assim, é uma opção de investimento? É, tá? É uma opção assim, salta aos olhos? Talvez tenham coisas mais interessantes, né? Então vai depender muito do que o investidor quer. Você tem que ter em mente que esse tipo de empresa que é menor, que está trilhando coisas novas, verticais novas e tal, tem um certo risco envolvido, né? Mas você está disposto, né, a assumir esse risco, eu acho que é uma opção viável para investir. Daquela listinha lá, uma das mais viáveis, eu acho, mesmo sem lembrar. Deixa eu abrir aqui, porque eu tô falando, vai que, né, deu ruim lá, vai que tem alguma empresa boa e eu tô falando bobagem aqui. Então, eu vou abrindo aqui enquanto eu termino os comentários com vocês. Mas avalie bem, se você não prefere ter uma TOTO, se você não prefere ter uma Card, se você não prefere ter uma das empresas do exterior, porque lá você vai ver empresas gigantes, né, como as Big Techs, até outras empresas menores também, né, desse tipo, né, desse estilo assim. Então, dê uma olhada com calma, ver se, né, te agrada ou não agrada. Mas não tem como, né, não dizer. Nossa, tô conseguindo abrir aqui.
Então vai ficar assim, vai ficar no que eu tenho de lembrança, né? É uma das opções... vamos escrever lá o resuminho. É uma das opções mais interessantes daquela lista de empresas novatas. Mas ressalvas, né? Que é uma empresa jovem, que ainda precisa, né, entender um pouco melhor como ela vai se comportar ao longo do tempo, né? Então o momento atual da empresa é momento positivo, né? De crescimento acelerado de receitas, tanto de aquisições quanto orgânicas. A diversificação na oferta de serviços financeiros. Né? Isso é bem legal, tá? É esse o fator preponderante que levou esse resultado importante da empresa. Né? Tem uma pressão nas margens vinda das aquisições, principalmente. Mas uma boa rentabilidade, estrutura de capital e geração de caixa. Isso é importante, tá? Porque muitas dessas empresas mais tecnológicas, digitais e tal, elas ainda estão muito longe de serem rentáveis, ainda é muita promessa, né? E ela já entrega rentabilidade, mesmo com essa pressãozinha aqui, né? A rentabilidade se mantém. Então, o que acompanhar nos próximos resultados é basicamente, né, o quanto, né, a evolução dessas receitas, de todas as linhas, na verdade, né, são das receitas. Eu vou colocar aí novos negócios, né, os ganhos de sinergia das aquisições, eventuais novas aquisições, como ela tem dinheiro em caixa, já montou uma plataforminha que ela pode agregar novos serviços e tal. Novas aquisições. Enfim, mais alguma coisa, né? É basicamente isso. Né? A evolução da empresa como um todo, né? Muita atenção nos novos negócios, se ela vai continuar sustentando esse crescimento. Né? Esse aqui é o menos importante, ainda continua bom. Isso aqui pode ser um mecanismo, assim, né? Uma alavanca boa, melhor ainda para ela crescer no futuro. Então, a Bemob, interessantezinha, né? Algo, claro, tem que acompanhar mais de perto, já que esse tipo de empresa aí você nunca sabe quando vai, né, acertar na veia e quando vai dar errado, mas que, vamos ser justos aqui, honestos, entrega rentabilidade, tá crescendo bastante, né, do negócio, não sou especialista nesse tipo de negócio, mas dá pra ver que ela tá trilhando caminhos certos, né, de uma plataforma, de diversificar vários produtos diferentes, trabalhar cross-selling, upselling, ela já tem uma participação, uma experiência em vários países do mundo, então para crescer nesses novos clientes, já é rentável, tá com uma estrutura de capital legal, tá gerando caixa, né? Você não tá comprando uma promessa que queima caixa, né? É difícil enxergar até onde vai esse tipo de negócio, né? A característica dessas empresas desse setor, fica muito difícil você, né, enxergar assim, o futuro concreto dela, mas que hoje os números são bem interessantes, são bem bons. Tem outras opções aí para diversos gostos, inclusive, né, coisas até bem comparáveis, tipo a CSU lá, que tem um valor mais baixo para mais ou menos um financeiro parecido, mas que também não cresce tanto. Então, é uma empresa que depende muito de perfil. É possível, né, já acompanhar, já começar a investir de pouquinho aí, mas sempre tendo um certo cuidado, porque esse tipo de empresa também é mais frágil quando as coisas dão errado. Certo, pessoal? Então finalizamos as empresas da planilha, que eu não consegui abrir agora, mas todo mundo sabe qual é. Enfim, vamos tocar aí a programação de final de ano do canal, né, continuando estudando sempre. Beleza, pessoal? Então por hoje é só, um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!